Olá, pessoal. Eu sou a professora Adriana Menezes, de Direito Previdenciário, e estou aqui para falar para vocês sobre o concurso da Receita Federal, auditor fiscal, analista, tributário, e como serão as nossas aulas do pulo do gato. O que é o pulo do gato? O que tem a ver a nossa matéria com o seu edital e como que nós vamos trabalhar ao longo das aulas essa matéria. Pois bem, o pulo do gato, como você já sabe, é uma proposta do ponto dos concursos para te trazer exatamente aquela revisão, aquelas dicas essenciais que você não pode deixar, de ter em mente para o dia da sua prova. Então, nós vamos pegar a matéria do seu edital, basicamente baseando no edital passado, e se for acrescentado mais algum assunto, nós vamos atualizar até a data do seu concurso. Nós vamos pegar essa matéria e vamos trabalhá-la em forma de questões. Então, como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar analisando as questões dos últimos concursos de auditor e analista, feitas pela ESAF, outras questões também já elaboradas pela ESAF ao longo desses últimos 3 anos. Por que eu não vou trabalhar só com os de auditor? Porque pode ser que nós tenhamos um ou outro assunto abordado num concurso mais recente. E aí você vai verificar como é que a banca, está trabalhando esse assunto. Então, pode acontecer de eu trazer questões de outros concursos, mas da mesma banca que você vai enfrentar. E quando, por acaso, eu entender que determinado assunto não tenha sido explorado nos concursos anteriores, ou esse assunto tenha surgido em razão de uma modificação de lei, de uma modificação de posicionamento da jurisprudência, eu posso trazer questões elaboradas por nós, elaboradas como se fosse a cara da ESAF, no mesmo molde da ESAF. Para quê? Para que você tenha noção de todo o conteúdo. Essa é a nossa proposta. Veja, eu sempre gosto demais dos alunos que vão prestar concurso para a área da Receita Federal. São alunos extremamente dedicados, comprometidos, perseverantes e têm um índice de aprovação muito elevado. Por quê? Porque são alunos que sabem que um concurso para a Receita Federal, ele é preparado não de imediato, assim que sai o edital. Vocês já estão se preparando muito antes disso. Por quê? Em face do conteúdo que é bem extenso, dos candidatos que são muito bem preparados, da concorrência que é bastante acirrada, a remuneração bastante atraente. Então, isso tudo faz com que os nossos candidatos, os nossos alunos para a Receita Federal se empenhem bem antes da publicação do edital, da autorização, para o concurso. Porque sabem que de 2 meses, 3 meses, uma preparação pode não ser suficiente para o sucesso. Então, vocês estão de parabéns, já estão trabalhando com o concurso, já estão estudando, estão se dedicando e aí vão, com certeza, colher os frutos no futuro. Agora vejam, o pulo do gato está se baseando no edital anterior. Se você olhar o último edital da Receita Federal, você não vai encontrar especificamente direito previdenciário. Então, professora, por que a senhora está nessa empreitada conosco? Porque a matéria
previdenciária, ela está incluída dentro do direito tributário. Mas o professor de direito tributário, ele não trabalha com essa parte específica do custeio da Previdência Social ou do custeio da Seguridade Social. Você sabe, futuro auditor fiscal, futuro analista tributário, você sabe que o direito tributário, a matéria, né, carro-chefe da sua carreira, é uma matéria pesada, uma matéria extensa. Então, a parte que se dedica ao financiamento da Seguridade Social ficou conosco, que é exatamente uma parte do direito previdenciário que trata. Tá? Então, quais são os pontos que nós vamos trabalhar? O que é Seguridade Social, conceito, princípios, né? Quem são os beneficiários dessa previdência, no caso? Quais são as contribuições que vão custear, que vão financiar a Seguridade Social? Quais são os contribuintes, tanto os segurados quanto as empresas? Como são as contribuições? Quando é que elas incidem? De que forma? Qual a data de recolhimento? Qual é o prazo? E se não recolher dentro do prazo, o que é que acontece? Quais são as obrigações acessórias? Isso tudo dentro do que o edital te pede. Mas nós vamos fazer com base em questões, puxando as questões e trazendo o conteúdo para você. Essa é a nossa proposta. E como aula demonstrativa, eu trouxe um tópico, um assunto que é bem explorado pela ESAF, que são os princípios constitucionais da Seguridade Social. Você vai verificar que, ao longo dos anos, a ESAF sempre traz uma questão sobre esse assunto. E você vai verificar também que, no último ano, a abordagem da banca mudou um pouco. Antes, a abordagem que ela fazia sobre esse assunto era uma abordagem mais teórica, mais de saber identificar quais seriam esses princípios. No último concurso, ela já veio com uma roupagem diferente, para saber se o candidato entende o que realmente esse princípio ou aquele preconiza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos apresentar para você as questões, vamos estudá-las e vamos ver aí o pulo do gato em cada um. Você recebeu o seu material com as questões e um pequeno resumo sobre os princípios. Então, na medida em que eu for passando a explicação, você também pode fazer as suas anotações. Então, vamos lá? Análise de questões. Princípios constitucionais da Seguridade Social. Vamos à primeira questão. Veja, 2014, o último concurso do auditor fiscal da Receita Federal, nós temos lá, sobre o princípio constitucional da solidariedade próprio do direito previdenciário, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta. Então, desde já, o examinador já te coloca para analisar o quê? O princípio da solidariedade. E eu já de antemão te falo que o princípio da solidariedade, ele está na Previdência Social, mas também está na Seguridade Social. E onde eu verifico, dentro da Constituição, esse princípio? Veja na sua Constituição, e é uma dica que eu vou te dar, quando nós estudarmos todas as aulas de previdenciário, atente-se em colocar do seu lado a Constituição Federal e a Lei número 8.212, que é a lei com a qual nós vamos trabalhar sobre o custeio da Seguridade Social. Então, veja, no artigo 195, caput da Constituição Federal, lá está: a Seguridade Social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições. E ali, depois, ele discrimina quais seriam as contribuições que a União, né, dentro da sua competência de instituir contribuições para o financiamento da Seguridade Social, discrimina quais seriam essas contribuições. Então, veja, ali eu já encontro o princípio da solidariedade, onde toda a sociedade, de forma direta ou indireta, financia a Seguridade Social. Então, vamos verificar cada item para ver se cada um é certo ou errado e depois marcarmos a opção correta. Veja, 1. A solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva e não para a tutela do indivíduo considerado, isoladamente considerado. Veja, essa questão, aparentemente, é uma questão diferente de tudo que vinha a ESAF pedindo em termos de princípio. Aqui você tem que raciocinar sobre o princípio da solidariedade. Veja, na Previdência Social, nós temos um regime geral com a característica de, sim, de ser solidário. E mais, esse tipo de regime previdenciário que o Brasil escolheu é um regime chamado de repartição simples. Todas aquelas pessoas que são compelidas, que são obrigadas a contribuir, elas contribuem para o bolo da Previdência Social. E aquelas contribuições são utilizadas para pagar os benefícios que já estão sendo concedidos, pagos aos beneficiários. Então, veja, a solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário. Certo? Né? Nós temos lá uma das características do regime geral de previdência social, a filiação obrigatória e o caráter contributivo. Essa contribuição, ela é compulsória, ela tem natureza tributária e você sabe que todo tributo é o quê? É uma prestação pecuniária compulsória. Então, há uma compulsoriedade, sim, no recolhimento das contribuições, justificada pela solidariedade, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir. Sim, há uma imposição legal para que os trabalhadores filiados à Previdência Social, filiados obrigatoriamente, contribuam para a Previdência Social. Em razão da cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva e não para a tutela do indivíduo isoladamente considerado. Veja, correto, eu, se fosse você, até colava na sua parede de estudo. Por quê? Se a solidariedade está presente no sistema previdenciário, realmente a cotização de cada um, ela é vista não diretamente para aquele beneficiário apenas, mas para a comunidade, para os beneficiários como um todo da Previdência Social. Então, o número 1 está correto. 2. A solidariedade
é pressuposto para a ação cooperativa da sociedade, sendo essa condição fundamental para a materialização do bem-estar social, com a necessária redução das desigualdades sociais. Certo ou errado? Veja, a solidariedade é pressuposto para a ação cooperativa da sociedade. A sociedade como um todo, né? Ela vai cooperar, ela vai contribuir para o financiamento da Previdência. Sendo essa condição fundamental para a materialização do bem-estar social, certo, com necessária redução das desigualdades sociais, certo. Por quê? O sistema de seguridade social como um todo, onde tem lá os 3 pilares, saúde, previdência e assistência social, tendo uma sociedade solidária, né, visando o quê? A seguridade social, o bem-estar social, isso vai culminar na diminuição das desigualdades sociais. Um exemplo claro dessa diminuição de desigualdades sociais é a assistência social, né? É dar o mínimo social para aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Certíssimo, o item 2. 3. É a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar. Certo. Agora o pulo do gato aí. O aposentado que retorna ao trabalho, ele passa a ser novamente filiado à Previdência Social e ter que contribuir para o regime. Ele passa a contribuir em razão do exercício da nova atividade. O que justifica isso? É o princípio da solidariedade, é o regime ser solidário. Agora, não há contribuição incidindo sobre a aposentadoria daqueles que estão aposentados pelo regime geral de previdência social. Então, sobre a aposentadoria e pensão pagas pelo regime geral de previdência social, não há a incidência de contribuição social. Marque aí o inciso 2 do artigo 195, que para vocês, mais do que para qualquer um, está claro que trata-se de quê? Que se trata de quê? De uma imunidade tributária. A própria Constituição Federal impede que a contribuição social incida sobre a aposentadoria e pensão pagas pelo regime geral de previdência social. A aposentadoria e pensão, mas o aposentado retornando à atividade, nesse caso, em relação à nova atividade, ele vai contribuir. Justificada essa imposição pelo princípio da solidariedade. 3. Certo. 4. A solidariedade impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da previdência social. Veja, o que é um sistema de capitalização pura? Quando eu comecei a falar no item 1 sobre a nossa previdência social, eu falei para vocês sobre o regime previdenciário de repartição simples, onde ali a solidariedade impera, onde ali todos contribuem para a cotização dos beneficiários, não individualmente considerado o indivíduo. Agora, no regime de capitalização pura, não há essa solidariedade. Por quê? Porque as contribuições do participante, elas formam um fundo
e depois ele poderá o quê? Resgatar ou obter benefícios. Então, no regime de capitalização, eu não posso falar que ele tem justificativa pelo princípio da solidariedade. Então, vê, a solidariedade impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da Previdência Social. Impede? Vê se impede. Realmente, por quê? Porque se a capitalização pura é pensando no indivíduo individualmente considerado, eu não tenho ali o princípio da solidariedade, tá? Vamos, então, verificar que todos os itens aqui estão corretos. E aí, letra A, apenas 1 está correta, B, 1 e 2, C, 1, 2 e 3, D, apenas 2 e 3, e E, todos os itens estão corretos. Nós verificamos que todos eles estão corretos, portanto, a alternativa correta é a alternativa E. E essa questão, minha gente, ela é uma questão que vem demonstrar que a sua banca não está com as mesmas características de 3, 5 anos atrás. Ela já está evoluindo para requerer do seu candidato uma interpretação da disciplina abordada. Ela não quer mais aquele candidato que simplesmente decora o texto da Constituição ou da lei, mas que entenda, que veja a aplicação. Então, cuidado com a nova forma de abordagem dessa banca, né? Então, essa questão, eu me lembro que assustou um pouco os candidatos que tendiam ou teimavam em apenas decorar texto de lei, ok? Vamos à próxima questão. Assinale a opção incorreta. Não custa lembrar, né? Seguro morreu de velho. Eu sempre, quando fazia concurso, eu dava de humilde. Humilde no seguinte sentido: vou com calma, vou com fé e vou prestar atenção em tudo. Vou fazer essa prova como se fosse a minha primeira prova, minha grande primeira prova, mas também como se fosse a última, né? Então, com toda a dedicação para eu não errar. Então, assinale a opção incorreta. Eu já circulo. Por quê? Para eu não cair no erro de marcar a correta. Não vi que estava pedindo justamente a incorreta. Na hora que eu fosse corrigir a minha prova antes de entregar, eu sempre olhava o que eu tivesse marcado, para ver se eu não caía ali em nenhum deslize, né? Então, não riam. Isso é coisa de bobo, já estou acostumado a fazer prova e se eu não erro. Vai com humildade. Vai com humildade que vai dar certo. Veja, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Veja, quando aqui fala organização da Seguridade Social baseada em objetivos, que é o texto do artigo 194 da Constituição Federal, aqueles objetivos ali discriminados, na verdade, são considerados pela doutrina e pela própria jurisprudência verdadeiros princípios. Então, são eles princípios constitucionais da Seguridade Social. E nessa questão, você tem que marcar qual é aquele que não seria um princípio constitucional da Seguridade Social, que não seria um dos objetivos a ser alcançado pela Seguridade Social. Vamos verificar. Letra A. Universalidade da cobertura e do atendimento. De modo. Isso aqui veio, mas não conseguiu anular a questão e foi considerado um objetivo.
universalidade da cobertura e do atendimento. Sim, é um dos princípios previsto lá no inciso 1 do artigo 194, do parágrafo único do artigo 194. Universalidade da cobertura e do atendimento. Preciso só saber o nome, né? Em 2012, essa questão você precisava. Mas 2016, 2017, você vai ter que entender o que é o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. E isso nós vamos dissecar melhor nas aulas do pulo do gato. Né? Você já tem ainda um resuminho, mas eu vou trabalhar um pouco mais. Aqui, é um princípio? É. Então, não podemos marcar. Letra B. Prevalência dos benefícios e serviços às populações rurais. Falso. Por que falso? A Constituição de 88 descreve, determina pela primeira vez que um dos objetivos da Seguridade Social é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não há agora distinção ao que? Uma uniformidade de tratamento entre elas, entre as populações urbana e rural. Então, portanto, a letra B não traz um princípio, não traz um objetivo, né? Está errada. E como é a incorreta que eu quero trazer, seria a letra B. Vamos verificar os outros. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. É um dos objetivos na organização da Seguridade Social? Sim, um grande objetivo na medida em que o legislador ele vai selecionar as contingências sociais mais relevantes a serem atendidas pela Seguridade Social. Vai distribuir os benefícios e serviços a quem mais necessita. Letra D. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Certo. Segundo o STF, os benefícios da Seguridade Social não podem ter o seu valor reduzido, o seu valor nominal. Em relação aos benefícios previdenciários, nós podemos colocar para você que a irredutibilidade, ela passa pelo valor nominal e pelo valor real. Como assim? Quando nós estudarmos os princípios da Previdência Social, você vai verificar, anote aí, no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição, que os benefícios previdenciários, então apenas os da Previdência, eles deverão ser reajustados de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, conforme critérios fixados em lei. Então, no caso dos benefícios previdenciários, a irredutibilidade atinge o valor nominal e o valor real do benefício. Em relação aos benefícios da Seguridade Social, assistência, saúde, só caberia ali a garantia da irredutibilidade no valor nominal. Letra E. Equidade na forma de participação no custeio. Equidade na forma de participação do custeio é também um objetivo, um princípio da Seguridade Social, que está ligado diretamente ao financiamento da Seguridade Social. Equidade traz como corolário, aprenda essa palavra, traz como corolário o quê? Os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. O princípio da equidade, ele objetiva
dar um tratamento mais justo ao financiamento da Seguridade Social. Então, vão financiar de modo mais pesado, né, aqueles que têm a maior capacidade contributiva. Você que já está estudando há mais tempo, vai perceber que, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal utilizou esse princípio, o princípio da equidade na forma de participação no custeio, para justificar a constitucionalidade da contribuição adicional previdenciária das instituições financeiras. A contribuição básica de 20% sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos para as empresas tem um acréscimo de 2,5% quando essa empresa for instituição financeira. E o Supremo, há pouco, declarou esse acréscimo constitucional, baseando-se em quê? No princípio da equidade na forma de participação do custeio. As instituições financeiras têm uma capacidade contributiva maior, então não há problema de contribuir mais que outras empresas, ok? Então veja, aqui como assinale a opção incorreta, então qual não seria o objetivo da Seguridade Social? Qual desses aí não seria um princípio constitucional da Seguridade Social? Letra B, prevalência dos benefícios e serviços às populações rurais. Porque, na verdade, o princípio é o quê? Da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não há aí a distinção. Então, portanto, a alternativa, no caso incorreta, é a alternativa B. Vamos à próxima questão. Tendo em vista os princípios e diretrizes da Seguridade Social nos termos da Constituição, do texto da Constituição Federal e da legislação de custeio previdenciária, assinale a opção incorreta. Então, aqui também nós temos que verificar qual não seria um princípio da Seguridade Social. Na minha matéria, eu percebo que ESAF gosta muito de dizer assinale a opção incorreta, assinale aquela que não é incorreta, né? Então, quando disser lá não é incorreta, o que nós vamos colocar? Do ladinho, é correta, para não errarmos na hora de marcar. Veja, letra A, diversidade da base de financiamento. É um princípio da Seguridade Social? Sim. Está lá no parágrafo único do artigo 194. Diversidade da base de financiamento. Significa o quê? Que a Seguridade Social será financiada por mais de uma fonte. Por mais de uma fonte de tributação. E você verifica no próprio artigo 195, quando a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF, dos municípios e de contribuições sociais. Então, o financiamento não tem uma unicidade, não tem uma fonte única, mas sim uma base diversificada. Letra B. Universalidade da cobertura e do atendimento. Já falamos um pouquinho sobre esse princípio. É realmente um princípio da Seguridade Social. Então, veja, universalidade da cobertura e do atendimento. O objetivo a ser alcançado pela Seguridade Social é cobrir todas as contingências sociais, os infortúnios sociais e atender a todos. Esse princípio é o princípio que trata da Seguridade Social ideal.
Letra C. Equidade na forma de participação no custeio. Está certa, né? Falamos há pouco. Vai haver o quê? Uma justiça em termos de financiamento da Seguridade Social. Quem tem maior capacidade contributiva deve contribuir mais. O empregador paga mais contribuição previdenciária do que o seu empregado. Às vezes, uma atividade econômica, ela tem uma carga mais elevada a título de contribuição previdenciária que outra, em razão da atividade, em razão do uso intensivo de mão de obra, do porte da empresa. Então, isso está alicerçado em qual princípio? No princípio da equidade na forma de participação do custeio. Certíssimo, outro princípio. Veja a alternativa D. Irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Você colocaria, certo, irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços? Não. Mas, professora, na questão anterior, a senhora disse irredutibilidade do valor dos benefícios e ainda explicou que, em relação aos da Seguridade Social, a redutibilidade é nominal, o seu valor nominal, e dos benefícios previdenciários também atinge o valor real. Sim. Só que se você voltar à aula, vai prestar atenção. Nós estávamos falando sempre em irredutibilidade do valor dos benefícios. A Constituição não traz esse termo, e serviços, tá? E serviços. Só irredutibilidade do valor dos benefícios. Uma questão simples, boba, mas na hora que você está lendo, você parece que lê o que você tem em mente, o que você estudou, e não muitas vezes o que está escrito na prova, né? Por uma bobeira, você poderia passar e não marcar. Então, o erro, a alternativa incorreta aqui é a alternativa D. Irredutibilidade do valor dos benefícios apenas. Não tem esse termo, e dos serviços. Letra E. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Certo, havia falado, né, que a Constituição de 88, pela primeira vez, traz esse objetivo, dando aí um tratamento uniforme e equivalente às populações urbanas e rurais em termos de benefícios e serviços da Seguridade Social. Como é para marcar incorreta, a alternativa incorreta é a alternativa D, né? Fácil, muito fácil a questão. Se você soubesse os 7 principais princípios da Seguridade Social, aqueles que estão elencados no parágrafo único do artigo 194, você marcaria. Quais são? Universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação do custeio. 6. Diversidade da base de financiamento. E 7, que vamos ver ainda, gestão democrática, gestão descentralizada, caráter democrático, mediante gestão quadripartite. Então, são esses os 7 que estão lá no artigo 194. Mas já trouxemos aqui o princípio da solidariedade. Não é isso? Vamos à próxima. Indique qual das opções está correta com relação aos objetivos constitucionais da Seguridade Social. Então, os mesmos, ela roda e sempre
está perguntando o artigo 194. Agora nós temos que achar o correto. Letra A. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Certo ou errado? Errado. Irredutibilidade do valor dos benefícios e não dos serviços. Letra B. Equidade na cobertura. Não. Universalidade da cobertura ou equidade na forma de participação no custeio. Então, também não vou aceitar. Letra C. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Certo, está de acordo com o inciso 2 do parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Cópia. Letra D. Seletividade na prestação dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não, não tem isso, né? Seletividade na prestação dos benefícios e serviços. Professora, lá na Constituição vem escrito seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Eu posso aceitar como um dos objetivos a seletividade na prestação dos benefícios e serviços? Pode. Posso também aceitar a distributividade na prestação dos benefícios e serviços? Pode. Eu posso separar os dois. Então, ora, se vierem juntos, seletividade e distributividade, você pode marcar correto. Se vier só seletividade ou só distributividade, também pode marcar correto, tá? Letra E. Diversidade de atendimento. Errado. Diversidade de quê? Da base de financiamento. Então, a correta aqui é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Portanto, letra C, a correta. Então, você percebe, né, que está muito ligado ao artigo 194. O que eu acredito é que, diante desses princípios, eles vão estar na sua prova, mas acredito que o examinador agora deve pedir a interpretação desses princípios. Vamos lá. 5. A Constituição Federal, no seu artigo 194, parágrafo único, elenca os objetivos da Seguridade Social. Certo, é o que eu estou cansada de falar. Olha o parágrafo único do artigo 194. Tá. Entre os quais está correto. Então, mais uma vez, teria que marcar ali qual seria um princípio constitucional da Seguridade Social. Vamos verificar. Universalidade da cobertura e do atendimento. Tem alguma coisa a ver com atendimento aqui? Tem. Diversidade de atendimento. Errado, né? Porque eu aprendi que é universalidade da cobertura, cobrir todas as contingências sociais. Universalidade do atendimento, atender a todos. Essa é a Seguridade Social ideal, objetivo a ser alcançado. Tá. Aí nós temos uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vamos ver. Universalidade, equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Errado, porque aqui é uniformidade. Então, a letra A eu já não marco, a letra B, desculpa, a letra D eu já não marco, né? Aí o outro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Vamos ver se tem. Não fala. Então, essa eu já nem preciso. Depois vem a irredutibilidade do valor dos benefícios. Lá está, a redutibilidade.
Errado, porque há irredutibilidade. Depois nós temos a equidade na forma de participação do custeio. Vamos verificar? Equidade na forma de participação no custeio. Achamos uma de acordo com o texto constitucional. Então, a letra B. Meu Deus! A letra B, né? Equidade na forma de participação no custeio. E ficou a letra E para analisarmos. A unicidade da base de financiamento. Sabemos que está errado. Por quê? Porque é diversidade da base de financiamento. Então, dentre ali as 5 opções, nós tínhamos que achar uma que trouxesse um objetivo, um princípio constitucional da Seguridade Social, previsto lá no artigo 194. Achamos a equidade na forma de participação no custeio. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Professora, eu tenho que ir para a prova preocupada que, segundo o artigo 194, parágrafo único, porque segundo o artigo 195, parágrafo 10, parágrafo 9, não. Você tem que entender, porque se o enunciado já traz, e ali ele vai falar dos princípios e objetivos, você já sabe quais são. Então, não precisa preocupar que a banca não vai trocar o número do artigo, não. Ela não chega a esse ponto, tá? Tem, às vezes, candidato mais novo, ou com menos tempo ainda de estudo, fala, eu tenho que decorar todos os artigos, porque a professora fala, olha, o artigo tal, o artigo tal. A gente fala o artigo X ou Y para você ir acompanhando nos seus estudos e marcar, né, para dar uma nova revisada, para dar uma estudada melhor. Mas não precisa decorar número de artigo. Isso fica para nós que temos que tirar as pedras do seu caminho, tá ok? Vamos à próxima questão e última. Veja, nos termos da Constituição Federal de 88, no seu artigo 194, parágrafo único, inciso 7, a gestão da Seguridade Social ocorre de forma. Tá certo? Acabei de falar, não se apavore. A pessoa fala, ah, meu Deus do céu, eu não sei o que tem lá no artigo 194, parágrafo único, inciso 7. Calma. Ali está falando como será a gestão da Seguridade Social, que também é um dos princípios trazidos nesse artigo. Como que é a gestão? Veja lá. Gestão de caráter democrático, descentralizada, mediante gestão quadripartite. Quadripartite, com representação de 4 segmentos. Quais são? Empregadores, trabalhadores, aposentados e governo. Então, por isso que a gestão é quadripartite. Nós temos 4 segmentos. Vamos lá? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. São esses 4. Veja, a gestão da Seguridade Social ocorre de forma descentralizada, certo. Monocrática, errado. Por que está errado, professora? Porque fala que a gestão é quadripartite, com a representação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Então, a gestão não é monocrática. Letra B, centralizada, errado. Monocrática, também errado. Quadripartite, certo. Letra C, centralizado, é o erro. Letra D, descentralizada, certo. Colegiada, certo. Tripartite, errado. Cuidado com o tripartite. Tanta gente vai e marca o tripartite. É só lembrar que são 4 segmentos. Governo, trabalhadores, empregadores e aposentados.
Ô, professora, mas eu não posso somar aposentados com trabalhadores para ficar gestão tripartite? Não. Gestão quadripartite. Até porque, vamos chamar atenção, todo aposentado foi trabalhador? Não. Ué, mas todo que trabalha pode se aposentar? Sim, que irá contribuir para a Previdência. Mas nem todo aposentado foi trabalhador. E ué, que confusão. Quando você estiver na aula sobre os segurados da Previdência Social, vai ver que existe lá um que não exerce atividade remunerada, mas contribui para a Previdência Social. Que não trabalha, mas contribui. E assim poderá se aposentar. Tá ok? Vamos lá. Letra E. Descentralizada, certo. Democrática, certo. Quadripartite, certíssimo. Se tivesse também aqui escrito, professora, colegiada, também certo. Né? Então, letra E é a opção correta. Então, veja, essa aula veio só para demonstrar como nós vamos trabalhar o pulo do gato. Obviamente, cada aula que nós teremos, né, do pulo do gato, nós teremos 2 horas para tratar de determinados assuntos. Vamos tratar as questões, vamos tratar com mais profundidade, né? Dar atenção a vocês no fórum de dúvidas. Para quê? Para levar vocês ao sucesso. Agora escutem. Nós estamos a um passo dos Jogos Olímpicos. E há muito tempo eu tive um aluno, e hoje ele já está no serviço público há muitos anos, e ele disse para mim uma frase que eu guardei para o resto da minha vida. Não adianta ter o melhor tênis se você não treinar. O corredor não precisa, para chegar na reta final, para alcançar o seu objetivo, apenas o melhor tênis. Então você, mesmo tendo o melhor curso, o melhor material, você precisa de mais. O corredor precisou o quê? De treinamento, de persistência, de foco naquilo que ele queria alcançar. Então, o melhor tênis nós vamos te dar. O espaço para você correr, nós vamos te dar. Mas o treinamento, a vontade, o foco, a persistência vem de você. E eu sempre falo com todos os nossos alunos que eu sempre gosto de trabalhar com os 3 Fs. Força, fé e foco. Se você tiver isso em mente, o sucesso chega. Né? Eu falo que concurso a gente faz para passar e vai até passar. E eu acredito que não há falcatrua em concurso. Apesar de muitas confusões que nós já vimos em determinados concursos, por quê? Ah, fulano passou porque é filho do ciclano. Eu tenho 20... E agora, hein? Eu tenho 23 anos de serviço público. Eu já passei pela esfera municipal, estadual e federal. Sou filha de ninguém. Sou filha de pessoa humilde. Não conheço, ou pelo menos na época, não conhecia ninguém importante nos cargos que eu quis alcançar. E passei, fui aprovada e bem aprovada. Então eu acredito que vocês vão entrar, como eu entrei, pela janela, pela porta, né? Entrar de cabeça erguida pelos méritos, não pela janela, pelos méritos de vocês. Força para aguentar todo o tranco. Fé, acreditando que é possível. E foco. Foco nos seus estudos, foco no que você quer. E essa carreira que você está escolhendo, eu posso te dizer que é uma carreira linda. Não pertenço a ela, né? Sou procuradora federal da Advocacia Geral da União, mas lido muito com a carreira que você está querendo ingressar. Tenho amigos, alunos, ex-alunos nessa carreira já com brilhantismo
e possa afiançar que realmente é uma carreira privilegiada, é uma carreira de Estado. Conto com vocês, espero vocês lá no nosso Pulo do Gato. Até lá!